Olá a todos. Um pouco mais cedo, na minha postagem anterior, eu havia dito que iria gravar um vídeo acerca de um comentário do padre Fábio de Mello, que ele fez junto com o Leandro Carnal. Não está propriamente a exposição da ideia do Leandro Carnal, mas está o posicionamento do padre Fábio de Mello. E na verdade falar sobre o que eu quero falar são dois assuntos muito delicados, porque todo mundo fala que religião e política não se discute. Eu não sou muito favorável a essa ideia, porque eu acredito que você não consegue discutir esses temas quando não existe maturidade e conhecimento necessário de ambas as partes que discutem. É muito mais fácil discutir alguma coisa quando você fala com alguém que tem o mesmo ponto de vista que você. Mas quando são pontos de vista contrários, pontos de vista diferentes, é aí a maior dificuldade do ser humano. É daí que nascem as guerras. É não saber conviver com as diferenças. Mas, entrando no assunto da postagem anterior, eu quero iniciar falando sobre a questão da política que usa a religião como um trampolim para autopromover políticos. Em primeiro lugar, isso se tornou uma coisa muito comum no Brasil, porque hoje a população brasileira, segundo dados do IBGE, somam 208 milhões e 500 mil pessoas. Esse dado é de 2017, 208 milhões e 500 mil pessoas. Desse universo de 208 milhões, 175 milhões são cristãos, da religião cristã. Ou seja, de 175 milhões, 133 são católicos e o restante são cristãos evangélicos, protestantes, crentes, como você queira dizer. Então, a gente consegue perceber que o nosso país, o Brasil, é um país essencialmente cristão. Mas eu não consigo entender uma coisa, e quero compartilhar isso com você. Eu não consigo entender porque a Bíblia, que é utilizada tanto por católicos como por evangélicos, ela diz o seguinte: em Provérbios, eu vou abrir aqui em Provérbios capítulo 29, versículo 2. Você pode anotar aí que está dando tempo de você anotar, escrever. Provérbios 29, 2 diz assim: quando os justos se engrandecem, ou quando o justo governa, vai depender da tradução, o povo se alegra. Essa é a parte A do versículo. Quando o justo governa, o povo se alegra. Já no Salmo 33, eu estou pegando isso daqui para poder cada um perceber que eu não estou falando por mim, mas eu já estou pegando
o que está escrito na Bíblia cristã. No Salmo 33, versículo 12, está escrito o seguinte: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Está escrito aqui, Provérbios 29, 2 e Salmo 33, 12. Então, analisa comigo. Se 84,13% da população brasileira é cristã, nós podemos nos considerar um país essencialmente cristão. Mas por que a situação do Brasil hoje, ela vai totalmente contrária ao que a Bíblia fala nesses 2 versículos? Porque já vai em 14 milhões de desempregados. A saúde está um caos. A segurança nem se fala. Somente, eu vou comentar com vocês aqui um dado que eu vi hoje. Somente de ontem para hoje, em Recife, na região metropolitana, foram assassinadas 18 pessoas. 18 pessoas, né? Eu passei quase um ano entre a Itália e a Suíça, e nesse quase um ano eu nunca ouvi falar de um latrocínio, de um roubo seguido de morte. Nunca ouvi falar. E a Itália hoje é um país essencialmente católico, mas com uma população islâmica muçulmana muito grande, devido aos imigrantes dos países do Oriente Médio que têm chegado ali. E a Suíça, menos de 2% da população suíça é cristã. Mas eu nunca vi tamanha organização, tamanha limpeza. As coisas funcionam. O transporte público funciona. Você sabe exatamente quando chega na parada de ônibus, a hora que... Eu nunca fiquei mais do que 10 minutos esperando um ônibus. E nunca fiquei apertado dentro de um ônibus. Vejo os empresários pegando ônibus, indo para os seus trabalhos de trotinete, de bicicleta, terno, gravata, bicicleta. Não via um buraco na rua sequer. Um buraco na rua eu não via. Os rios que passam no meio de Geneve são rios que, quando agora está terminando o verão, quando chega 9h30 da noite ainda está sol. Então, quando o pessoal termina o expediente do trabalho, 5h30, 6 horas da tarde, vai todo mundo para o lago, vai todo mundo para os rios tomar banho, porque a água é limpíssima, né? Uma coisa muito contrária dos rios que passam pelas grandes cidades aqui no Brasil. Então, fazendo essa analogia de um país de primeiro mundo, ou que tem menos de 2% da sua população cristã, com um país que tem quase 85% da população cristã, e o que a gente vê, o que acontece com um governo que é cristão, com uma população que é cristã, e que as bênçãos ou o cuidado de Deus sobre aquele povo é um cuidado diferenciado, eu vejo que realmente tem alguma coisa errada aqui. E mais errado ainda é quando eu vejo, observo a gama de candidatos que querem se eleger e os que já estão, que já fazem parte, tem até a bancada evangélica hoje, tanto no Congresso, no Senado, como na Câmara dos Deputados, existe a bancada evangélica. Quando eu vejo essa divisão, esse jogo de interesses, e essas pessoas, não que um candidato ou uma pessoa que governe não possa ter a sua fé de preferência e exercê-la. Eu não estou
querendo dizer que quem governa, quem exerce um governo ou quem tem um cargo público não pode ser uma pessoa religiosa. Mas a quantidade de pessoas que usam o auto se denominar cristão para tentar conquistar um cargo público, eu acho isso extremamente errado e vejo que a coisa está muito antagônica. Eu observo que a quantidade de pastores e a quantidade de religiosos que tentam governar para si ou para suas igrejas, ou para um determinado grupo de pessoas, vai totalmente contrário à verdadeira essência. Exemplo ainda do que acontecia em Israel, no Antigo Testamento, a gente pode observar na leitura da Bíblia que existia um profeta e que existia um rei. Ou seja, Deus ungia uma pessoa para ser rei. E Deus ungia uma pessoa para ser profeta. E era cada um no seu quadrado. O rei não se metia nas funções e nas atividades do profeta, assim como o profeta não se metia nas funções e nas atividades políticas do rei. Era cada um no seu quadrado. O rei não fazia papel de governante, de político e de religioso, e muito menos o profeta. Hoje, aquele que sente um chamado para desenvolver um ministério, seja pastoral, ou seja um ministério para fazer um seminário teológico católico e se tornar um padre, ele quer fazer as duas coisas, completamente contrário ao que acontece no que a própria narrativa bíblica e a história mostra para gente. Talvez essas pessoas, elas queiram chamar para si, ou criar uma imagem de que, por ser cristã, seja protestante, crente ou católico, ela está associada a uma pessoa de bom caráter. E não é preciso ser crente, não é preciso ser cristão para se ter caráter e honestidade. Porque religião, ela não define caráter. Se você precisa de uma igreja para ganhar respeito, para ganhar confiança, para mim você é um cachorro adestrado. E eu tenho dó. Vejo pessoas que votam em políticos que fazem um serviço social, que usam a igreja como trampolim. Eu jamais votaria numa pessoa dessa. Para mim hoje, uma pessoa que estaria apta a exercer um cargo público, assim como se avalia um currículo vitae, uma empresa para admissão de uma determinada pessoa para ocupar o seu quadro de funcionários, a população deveria examinar o histórico de vida de quem está concorrendo a um cargo público. Se é um bom gestor, se tem histórico de boa gestão, de bons empreendimentos, se tem capacidade administrativa, de gestão pública, se mesmo que não tenha todo esse conjunto de qualidades, mas que já tenha exercido a vida pública e tenha levado à sociedade bons resultados. Outro dia eu estava vendo um vídeo aqui mesmo no Facebook de um candidato que mal sabe ler, que mal conseguia ler as pautas na Assembleia. Um candidato da Câmara de Vereadores do Recife, se eu não me engano.
E isso demonstra como o povo brasileiro, tudo que acontece agora é um reflexo das nossas escolhas e do nosso entendimento, do entendimento da população. Porque somos analfabetos políticos. Isso você não tenha dúvida. O fato hoje de que a internet conseguiu trazer à tona a vida pública de candidatos que antigamente tinham seu anonimato protegido, não nos faz mais conhecedores de política, do que é esquerda, do que é direita. Já ouço falar de centro-esquerda e de centro-direita. Esse assunto de discutir política, de esquerda e de direita, isso daí é para membro de academia, é para catedrático. Aí uma pessoa hoje tem acesso a políticos ladrões e empresários corruptos, e pelo fato de ter conhecimento disso, poder chegar e meter o pau numa internet e se auto-intitular como dono da verdade, o detentor do conhecimento, da sabedoria em relação à política. Eu confesso para você que eu não tenho um conhecimento profundo do que vem a ser esquerda e do que vem a ser direita. E eu acredito que nem mesmo os políticos hoje sabem, a maioria deles, se são de esquerda ou se são de direita. Porque por trás dos bastidores é tudo a mesma coisa. Eles fazem as suas coligações, eles mudam de partido e vendem as suas próprias almas num jogo de interesse. E porque você consegue destruir uma amizade de tantos anos num Facebook, não que alguém tinha destruído comigo, porque eu acredito que essa é a minha primeira postagem onde eu falo abertamente dessas questões políticas e religiosas. Comigo ninguém fez, até porque eu não entro em discussão com ninguém sobre candidato A, sobre candidato B, se alguém vai votar no PT, ou se alguém vai votar no PSC, no PP, no 17. Isso para mim é indiferente. Eu acho que não vale a pena se destruir amizades, histórias, laços familiares por algo que a gente sabe tão pouco, por pessoas as quais nem sabem que nós existimos. O que eles veem não são seres individuais, é uma coletividade, e fazem muito pouco pela coletividade. Se eu não estivesse falando a verdade, hoje nós não estaríamos na situação que nós estamos. Então, acima de escolhas políticas está o sangue do seu sangue. A própria Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. Exerça a sua tolerância em relação à escolha do outro. Respeite. Aprenda a conviver com as diferenças. Defenda a sua escolha política com inteligência, com embasamento e com bons argumentos. Na minha opinião, hoje não tem nenhum salvador da pátria, enquanto homem, carne e osso, que está pleiteando um cargo público que venha dar jeito no Brasil. Eu acredito que mesmo que alguns estejam se agarrando a alguém que seja linha dura, que tenha uma vivência militar e que queira governar o Brasil, mesmo de própria boca tenha dito que não entende nada de economia,
Muitas pessoas têm depositado a esperança e a confiança por causa da bagunça e da baderna que o país se encontra. Mas se mesmo esse candidato ganhar e tentar começar a colocar ordem nas coisas, alguns economistas dizem que o país só voltará a ser reconhecido como um país sério, que a economia se estabilize e que seja um país onde o PIB tenha aumentado muito e que o risco Brasil tenha diminuído drasticamente só daqui uns 20 anos. Mas antes de eleger A, B ou C, cada um fazendo a sua parte bem feita, começando consigo mesmo, interiormente, na sua casa, na sua família, na sua comunidade, é que vai poder desencadear todo um processo, uma consequência natural de organização desse caos. As mudanças para melhor vão começar a partir das minhas e das suas atitudes. E eu vou parando por aqui, porque eu ia fazer até uma live, mas eu preferi gravar esse vídeo e ele já se estendeu bastante. E eu quero agradecer você que acompanhou esse pensamento, essa conversa, essa exposição de ideias até aqui, e desejo para você um grande abraço. Tchau.